Já voltamos com o TVBE Entrevista. Estamos aqui conversando com o vereador Neto Peters, que começou a comentar aí, explicar como é complexo aí o trabalho das fiscalizações, mas como é algo que dá resultado. Eu, como moradora do Boa Vista, por curiosidade, também já perguntei ali da quadra no Colégio Heriberto Wilson, que é algo que foi muito aguardado pela comunidade, pelos moradores. Eu estudei nessa escola municipal e muita gente tem a história, passou por lá, e é algo que tem muita gente esperando. Mas qual é a situação lá da quadra, Neto? Então, a gente estava conversando aqui fora do ar, mas é uma quadra coberta que a gente vem acompanhando há bastante tempo. Eu já tive mais de 6 vezes lá fazendo fiscalizações e acompanhamento. Então, assim, em determinados momentos a gente vê que tem 2 pessoas trabalhando numa obra de milhões de reais, 3 pessoas, 4 pessoas. É uma empreiteira que a gente já tem uma certa dificuldade, ela já trabalhou, já entregou outras obras, outras quadras cobertas na cidade de Joinville, ela já foi notificada, ela já foi penalizada, conforme a lei das licitações, ela já está com penalizações severas, conforme a lei das licitações, só que ela está em fase final. Então esse é o ponto positivo. Nós gostaríamos que já tivesse sido entregue, né? Tem alguns meses aqui que a empresa teve de atraso, por isso ela teve as penalizações severas, eu repito aqui, mas a gente espera que em poucas semanas, agora final do ano, início do ano que vem, ela esteja finalizada. O que a gente espera é que tenha uma boa qualidade, a gente sabe que no prazo já está atrasado, mas que tenha uma boa qualidade e que a população, os alunos possam utilizar essa quadra coberta o mais breve possível, com a melhor qualidade possível e possa ajudar essas crianças a fazer exercício, né? A ter o esporte que elas precisam e também a tirar algumas crianças da atividade de contraturno, que ajude também nas atividades de contraturno. Tenho certeza que os professores vão adorar a quadra coberta e vão utilizar ela da melhor forma possível aí com todos. É isso aí, é o que a população espera também, né? Que ela tenha a qualidade desejada aí e vai ser muito útil para a comunidade. É só uma curiosidade aí sobre o Fiscaliza Joinville, que é uma marca aí do mandato do vereador Neto Peters. Seguindo aqui a nossa linha, nosso bate-papo, é outra prioridade, menos leis e mais facilidades. Eu me orgulho muito de Joinville ter se tornado a 3ª melhor cidade para empreender. Então, isso é necessário, é possível a partir do momento que a gente tem o Código de Defesa do Empreendedor. Então, em determinados momentos, o empreendedor, a gente acreditar na boa-fé do empreendedor, acreditar que 99%, 100% dos empreendedores vão fazer da maneira correta. Então, é necessário nesses momentos ouvir quais as leis que atrapalham o joinvilense, quais as leis que atrapalham o empreendedor e a gente ir desburocratizando. Teve uma lei que foi um marco, Bianca, que é a lei das bisnagas. Então, sabe aquelas bisnagas de maionese? Sim. Eu fiquei surpreendido em saber que era proibido aquilo em cima das mesas dos restaurantes, que os restaurantes podiam ganhar multa lá em 2020, 2021 por ter as bisnagas de maionese, que é um marco da nossa gastronomia aqui em Joinville, né? Restaurantes como o Sereia Lanches, como o Gordão Lanches, o próprio Magrão também, né? Era até um atrativo do local. Sim, um negócio muito bacana. E era proibido, então tinha sachê, tinha os copinhos, e a gente começou a conversar com a vigilância sanitária para entender por que era proibido. Eles tinham uma preocupação com a salmonela, que é muito importante, só que a gente definiu algumas estratégias, algumas regras no seguinte sentido. Enquanto estiver servido o lanche, fica em cima da mesa. Quando não estiver servido o lanche, precisa ir para o refrigerador, para a geladeira. Então, se for dessa maneira, é possível? Então, surpreendeu que a gente conversou com a vigilância sanitária nesse sentido e eles aprovaram essa desburocratização. A gente teve aqui uma desburocratização muito importante da lei do Uber, a gente teve desburocratização importante da lei do food truck, então várias desburocratizações importantes que ajudaram, inclusive na abertura de empresa. Nós tínhamos uma trava para abertura de empresas, tenho certeza que tem diversas pessoas que estão nos acompanhando que são contadores, que para abrir a empresa tinha uma lista de documentos e um deles era o certificado de conclusão de obras da construção para abrir uma empresa. Então a gente retirou esse documento da lista de documentos para abertura de empresa e facilitou muito a abertura de empresa. É necessário que quem vai construir ele tenha esse certificado de conclusão de obras, que a obra esteja regularizada, tudo certinho, só que não é necessário para a abertura de empresas. Então isso daí ajudou bastante na desburocratização.
O próprio atendimento do espaço do empreendedor também, que é um tapete verde e amarelo, que os servidores acabam atendendo esses empreendedores, isso aí é fantástico. O espaço do empreendedor, para quem é MEI, microempreendedor individual, realmente é uma área ali exclusiva para tirar dúvidas, para receber o auxílio ali, para fazer a parte da documentação, contratação de algum funcionário. Muito e vem funcionando bem também atendimento gratuito, Neto. Eu quero agradecer ao Sérgio e a equipe lá que fazem o atendimento, que eles têm um papel bem importante independente de qual que é a secretaria da prefeitura que dá a solução, quando o empreendedor chega lá, eles tentam dar um encaminhamento, eles tentam dar um direcionamento, eles tentam apoiar o empreendedor dentro das secretarias. Então esse é um papel bem importante. E acredite você, Bianca, a gente acaba recebendo sugestão de desburocratização também dos servidores. Porque os servidores, eles são obrigados a fazer o que a lei está escrito, o que está sendo obrigado por lei. Então, às vezes, eles acabam não concordando com uma lei que está 40 anos atrasada. É uma lei de 84, uma lei de 74, 50 anos atrasada. Então, eles falam assim, olha, era bom ter uma atualização nesse projeto de lei. Então, diversas sugestões vêm dos servidores também. Então, isso é um ponto interessante para destacar, né? Porque a gigante maioria dos servidores, eles brilham o olho, eles querem as coisas certas, eles querem desenvolver a cidade também. Nós estamos num momento bem positivo nesse sentido. Positivo, com certeza. Vereador Neto, e agora sobre os desafios como vereador. Quais, eu acho que são muitos, mas quais você poderia compartilhar aqui com os nossos telespectadores? A coisa mais interessante, assim, impactante que eu tive como um desafio para ser vereador é que é muito difícil tu ser especialista em assunto variado. Essa aqui é a quinta agenda do dia, eu vou ter mais agendas depois. Então, às vezes eu estou tratando um assunto que é da saúde, aí muda para a segunda agenda ser da educação, a terceira ser orçamento público, a quarta a regularização fundiária, a quinta uma avaliação de uma empresa que está se instalando na cidade. Então, ser especialista em assunto variado é um desafio imenso para os vereadores. É fundamental que nós tenhamos uma equipe técnica que nos apoie, uma assessoria que muitas vezes seja mais inteligente que a gente, né? que seja uma equipe muito boa, e também conselheiros. Então, nós temos especialistas em algumas áreas e conselheiros. Por exemplo, sobre uma fiscalização das casas que estão sendo construídas na Secretaria de Habitação, a gente pediu ajuda do grupo Engenheiros Sem Fronteiras para participar daquela fiscalização. Estava sendo solicitada uma lista de documentos que, honestamente, eu como contador não conhecia. Então, assim, era necessário um conhecimento de um técnico, de um engenheiro para nos ajudar naquela fiscalização, e foi bem bacana o apoio aqui, né, dos Engenheiros Sem Fronteiras como consultores, como conselheiros aqui, e nos deu um bom resultado. Via de regra, a gente modificou a lista de documentos da licitação e mais participantes participaram da licitação e, teoricamente, o preço da licitação reduziu. Então, isso aí é bem bacana e a gente vai continuar assim. Ouvido atento, ouvindo a todos e pedindo ajuda para as pessoas importantes. É isso mesmo. E agora dos projetos de lei que você apresentou, qual você tem mais orgulho, Neto? Os projetos de lei, eles são interessantes, né? A gente tem um trabalho bem bacana e muitos deles são relacionados a essa desburocratização. Então, assim, tem alguns que são relacionados a food truck. O projeto do food truck ele foi importante porque antes a gente não via tantos food trucks na cidade, agora a gente já vê os parques e as praças com bastante food trucks. A gente vê a questão das retiradas das burocracias, das necessidades. Então, a gente já fez essas desburocratizações. Existem projetos de lei que a gente não pode apresentar, que tem que vir da prefeitura. Então, a gente participou em conjunto com a prefeitura de um projeto de redução de impostos, né? Onde o vereador não pode propor impostos, redução de impostos, só para deixar claro, mas a gente trabalhou junto com a prefeitura para reduzir os impostos do setor de eventos. Então, o setor de eventos, o ISS, foi reduzido de 5% para 2%. Foi a prefeitura quem encaminhou esse projeto para nós. Só que a gente teve esse papel aqui de fazer uma análise muito interessante comparando com as outras cidades, fazendo a solicitação para a prefeitura, acompanhando os trâmites. Então, isso é muito legal mesmo. E também tem aqui retirada da obrigatoriedade do SVCO para abertura de empresa, todo 100% da fachada, são alguns exemplos práticos também. Sim, na frente de uma
construção, não era permitido fazer a instalação de um toldo. Então acontecia de um comércio ter um comércio, Joinville chove bastante e o empreendedor queria instalar um toldo na frente, ele não podia. Então a gente fez essa liberação. Antes era possível ter 50% da fachada somente com toldo e agora a fachada inteira é possível ter com toldo. O mesmo servia para geminados, por exemplo. Então, geminados tinha esse desafio de não poder ter um toldo na frente e às vezes ficava entre o portão e até a construção, a pessoa passava na chuva, ia pegar uma pizza e ia passar na chuva, situações assim. E agora é possível a instalação do toldo através desse projeto. Então foi ouvindo qual é a pedra no sapato do joinvilense, ouvindo qual que é a pedra do sapato do empreendedor, que a gente vai propondo os projetos aqui de melhoria. Então isso aí é bem interessante, né? E a gente veio apoiar a prefeitura em diversos projetos importantes. Então, todos os joinvilenses querem a licitação do transporte público. Isso, e aí, também. Participar dessa simplificação das leis, eram 8 leis para 2 leis, isso ali foi bem importante. Então, essa parte legislativa ali que a gente apoiou foi muito legal, muito bacana. A questão da reforma da Previdência também foi um marco importante, porque eu estava novo em 2021, a gente não queria fazer nenhuma regra absurda, nenhuma regra além do INSS, né? Mas a gente precisava ter um equilíbrio ali da reforma da Previdência, foi um desafio imenso. Até um dos dias assim que foram bem interessantes foi aquela questão do pedido de impeachment do prefeito Adriano, que a gente tinha poucos minutos para reagir, para fazer uma defesa, e ali foi um dia bem desafiador também como líder do governo. É um ponto importante onde a gente teve uma atuação de fazer uma defesa do prefeito Adriano, de entender o que a oposição, de certa forma, estava pedindo, rebater com argumentos, com documentos, com fatos e dados. Então, isso faz parte do nosso trabalho também, é um desafio diário. Imagina, e é isso que entra na lista de desafios também, pensar rápido, tem que votar, você tem que dar a sua opinião ali e tem que realmente entender de uma gama muito grande aí de temas, de assuntos, mas que bom que a gente consegue estar apresentando aqui tantos resultados, vereador Neto Peters. Infelizmente o nosso tempo está acabando, então eu vou só te agradecer, pedir para você deixar os seus contatos para quem quiser estar acompanhando aí a sua atuação. Eu quero agradecer muito o espaço aqui, Bianca, foi muito bacana, todos os da TVBE também. O nosso WhatsApp é 47 98408 8008. É importante você passar suas sugestões, as suas reclamações. As críticas construtivas são bem positivas também. Nós temos o objetivo de ter muita transparência e dar o retorno para as pessoas. Então, se eu tiver autonomia para ajudar, vai ser um prazer. Entre em contato conosco. Muito obrigado. Você conheceu um pouquinho mais do trabalho do vereador Neto Peters. E a gente continua no próximo bloco TVBE Entrevista, conhecendo um pouquinho da história e da atuação de mais um parlamentar que vai continuar fazendo parte aí da Câmara de Joinville. Até o próximo bloco.